Vamos lá, pessoal. Todo mundo aqui sabe que o Flávio Bolsonaro já estará na presidência da República em 2027. Mas uma coisa que a gente também sabe é que o Lula sempre criticou os militares, correto? Sim, pessoal. Só que agora resolveu abrir, né, uma janela aí de conversa, né, justamente agora. Por que será que isso está acontecendo? O Lula está isolado diplomaticamente, ele perdeu esse seu último amigo, que foi eliminado pelos Estados Unidos, ok? Já o segundo amigo eliminado pelos Estados Unidos, a gente tem Maduro e Ali Khamenei, só que agora o Lula tá tentando procurar ajuda interna. Por que será que ele tá tão atrás dos militares, pessoal? Exatamente. Será que ele tá tentando criar um golpe ao contrário agora, igual de 64, mas agora contra a direita, usando os militares? Né? Será que ele está querendo se armar? Será que ele está pensando em um golpe? Né? Será que o Dirceu e o Lula, agora vendo a situação que os Estados Unidos está e a atitude dos Estados Unidos, a única maneira deles se perpetuarem no poder é através de um golpe? Mas se eles fizerem um golpe, eles estão ferrados, literalmente. Né? Os Estados Unidos entra aqui e sequestra o Lula e de brinde ainda leva o Dirceu também. Né? Seria algo muito interessante. Então, pensa comigo aqui, pessoal. O Lula, ele está literalmente encurralado. Então é aquilo que eu falei no último vídeo, eu vou deixar nesse card aqui, que eu gravei ontem. Pessoal, o Lula, ele está procurando ajuda e paga, como ele sempre fez. Ele está oferecendo, abrindo o cofre para quem quer dinheiro para vir me ajudar, ok? E os militares estão batendo na porta também, os militares estão abertos ali, apresentaram um projeto para o Lula gigantesco, porque as Forças Armadas Brasileiras, a gente sabe que hoje, se tivesse entrando numa guerra que seja com o Chile, não aguenta nem um dia, porque sim, estão literalmente sucateadas, pessoal. Só que existe um movimento de bastidor hoje que está acontecendo, que eu não estou vendo a grande mídia abordar, que é em relação, né, a esse ponto, essa conversa entre Lula e Forças Armadas, ok? Eu estou vendo muita proximidade, estou achando muito estranho isso, pessoal, muito estranho. O que está acontecendo? O Lula, ele está oferecendo dinheiro, está oferecendo investimentos, só agora, né, depois que os Estados Unidos invadiu o Irã, depois que os Estados Unidos tomou todas essas atitudes aí, que foram atitudes drásticas em relação à Venezuela, em relação ao regime islâmico no Irã, ok? E o Lula está se vendo isolado, né, tanto no BRICS, né, nos BRICS, onde a gente tinha ali uma participação também do Irã, ok? Lembrando que BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China, né? E outros países também que fazem, né, esse grupo, que faziam esse grupo ser sustentado ali, ok? Mas agora o Lula está literalmente isolado, pessoal. A única alternativa que ele tem hoje é pedir ajuda para o Trump, só que ele não está fazendo isso. Além de não estar pedindo ajuda para o Trump, ele está criticando as ações do Trump, ele está se mantendo ao lado do regime islâmico, ok? Se mantendo ao lado de uma pessoa que não existe mais, certo? E ainda existem suspeitas de que o Irã comprou urânio, veio buscar aqui o urânio enriquecido do Brasil para levar. Se Israel, se Netanyahu, né, hoje, o primeiro-ministro de Israel, que já disse que esses urânios, né, esses materiais estão sendo analisados em laboratórios, eles verem que veio do Ocidente, além de vir do Ocidente, veio do Brasil, aí, meu amigo, o Lula assinou a sentença dele, pessoal. Mas agora vamos entender o porquê que os militares e Lula estão tendo uma aproximação estranha, pessoal. Estranha. Comenta aqui embaixo o que você acha que deve ser essa aproximação. Você acha que o Lula está tramando algo em relação ao Brasil? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vindo dele e do Dirceu, dessas mentes diabólicas, nós podemos esperar qualquer coisa, pessoal. Exatamente, tá? Agora vamos entender o que está em pauta dessa proximidade, pessoal. Sim, vamos aos fatos que saíram hoje. Hoje, o Lula sancionou uma lei que ele vai retirar ali por ano do teto de gastos, ok? Só, né, um valor que já é um valor muito alto, pessoal, um valor muito alto, né, que ali passa do bilhão, certo? Ele sancionou ali para todos os gastos, né, dos projetos militares. Projetos esses que ficaram sem verba aí durante alguns meses no período do governo Lula, ok? Porque o Lula não estava liberando verba para os militares, ok? E agora, né, justo no ano de eleição, ele está liberando aí 5 bilhões, ok? Simplesmente este ano ele está liberando 5 bilhões e tem aí um combinado, né? Essa lei aí que ele sancionou, ok? Tem uma projeção de gasto até 2031 de 30 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, o Lula ele está liberando o valor sem ter dinheiro em caixa. Quem que vai pagar essa conta?
Quem que vai pegar essa... Quem me fala agora, eu disse ontem isso, quem que vai pagar essa conta? É o Flávio Bolsonaro, é o próximo governo, pessoal, exatamente, porque uma vez que você coloca ali, né, você sanciona essa lei, o orçamento já vai estar comprometido com esse valor, entendeu? E são 5 bilhões de reais, pessoal. Aí o que acontece, né? Vamos supor, chega lá no governo do Flávio Bolsonaro, ele precisa desse valor, né, para poder ali distribuir, entre outras coisas, para investir em saúde, investir em outras questões, apesar de que eu também imagino que ele tem dentro desse projeto dele que ele está apresentando agora, né, projeto de investir nas Forças Armadas. Obviamente que eu não sei se seria nesse ponto, né, nesse volume, né, alto aí de valor, de 5 bilhões, de 30 bilhões até 2031, mas isso com certeza deve estar na pauta do projeto de Flávio Bolsonaro, pessoal. Mas, obviamente, o que eu vou falar para vocês aqui, a intenção do Lula é... Óbvio que a gente sabe que se ele tiver um mínimo de inteligência ali, ele não está pensando em se aproximar das Forças Armadas para aplicar um golpe no Brasil, obviamente, porque se ele aplica um golpe no Brasil, os Estados Unidos vem aqui e caça ele, né? Simplesmente leva ele para fazer ali companhia na cela para o Maduro, ou, né, companhia em outro lugar para Ali Khamenei, pessoal. E aí, olha só, isso já garantiu até 2031 para os militares 30 bilhões. É bom, sim, os militares eles precisam, a gente precisa ter as Forças Armadas, né? Porque assim, se você pegar as polícias, né, estaduais, né, as polícias especiais estaduais ou a Polícia Federal, elas têm muito mais infraestrutura hoje do que o Exército, por exemplo, do que a Aeronáutica, né? E sem contar a Marinha, hoje a gente não tem nenhum porta-aviões, né? Enquanto os Estados Unidos, obviamente, que é uma força de comparação um pouco desproporcional, mas os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, né? Como se os Estados Unidos pegasse a nação inteira americana e pudesse levar para qualquer parte do mundo, pessoal. E sim, o Brasil precisa ter pelo menos um porta-avião, né? A gente precisa ter uma presença naval, né, considerável para a gente impor, né, ter ali mais respeito, até porque, né, os próximos anos do Brasil serão anos de prosperidade, anos de crescimento. Então precisa existir um poder bélico considerável ali, né, para contemplar e contribuir com essa imagem nova, né, que o Brasil estará construindo, obviamente, porque o Lula destruiu tudo, pessoal. Só que o Lula está provando isso agora. O Lula nunca gostou dos militares. O Lula, se ele soubesse que ele não ia perder este governo, né, se o Lula ele não soubesse disso, ele assim, é óbvio que ele nunca, né, ia liberar um valor estratosférico agora para quem tem que pagar a conta é o governo seguinte, ok? Então, mas ele sabe que ele vai sair. O Lula sabe que ele vai sair, ok? Como a gente já vem dizendo, né? Eu já tô falando de vários... Eu disse em outro vídeo, vários vídeos eu disse, né, que o Lula era iminente, o ataque do Lula, que o Lula ia sim caçar a cabeça de Ali Khamenei. E o que a gente tá vendo agora, pessoal? Exatamente. Então a gente tem um valor total até 2040 de 800 bilhões de reais. Agora raciocina comigo, acompanha aqui comigo, pessoal. O Lula tá com uma rejeição, certo, de 57%, uma reprovação de 57%. O país está quebrado. O país está quebrado, pessoal. O Lula gastou 1,4 bilhão no cartão de crédito. O Lula tá gastando sem ter. O país literalmente está quebrado. Você está vendo a bolsa 189 mil pontos? Isso é simplesmente por causa da movimentação do Trump em ter o objetivo de diminuir, né, a cotação do dólar em relação ao real, valorizar o real, certo? Por estratégias econômicas americanas, ok? Então isso também é um grande fator que está contribuindo para a alta da bolsa, pessoal, porque outros países, né, outros investidores ali externos estão investindo indiretamente no Brasil, né, e estão investindo indiretamente nos Estados Unidos, né, por outros meios ali, justamente porque os Estados Unidos está aplicando uma estratégia que contribui com esse objetivo, pessoal. Então a gente vê uma reprovação do Lula de 57%, o país está quebrado, ok? E do nada decide carimbar lá 800 bilhões para os próximos anos. Né? Então o que ele está querendo? Ele está querendo sufocar economicamente já o próximo governo, colocando isso em xeque, né? Já colocando isso na conta do cartão de crédito para o governo do Flávio Bolsonaro, pessoal, exatamente. É como se você pegasse a tua casa, reformasse ela inteira e colocasse na conta, sei lá, de outra pessoa, exatamente, pessoal. Só que é o que ninguém percebeu, o que ninguém está te contando, pessoal, é a algema fiscal brasileira, pessoal, exatamente. Aqui é o que o sistema, é o que a grande mídia não quer que você veja, exatamente. Que no momento em que o Lula tira esses bilhões do arcabouço fiscal, ok? O Lula já tá furando a meta hoje para ficar, né? O Lula já extrapolou a meta, ok? Só que a partir do momento que você coloca 800 bi na conta, né, até 2040, ok? Você fura
você for ainda mais a meta já estipulada para hoje, simplesmente para ficar bem com os generais e garantir que, né, o Lula garantir que o Flávio Bolsonaro tem essa dívida lá em 2027 e não tenha dinheiro para fazer mais nada, pessoal, é exatamente isso. E aí, se o Flávio tentar cortar esse gasto, o que acontece? Ele fica mal, ou ele pode ficar mal, né, com os militares, né? A gente não sabe, mas o que acontece? Né, os militares também não são bobos, né? Os militares sabem que esse valor ele pode ser reavaliado depois no governo do Bolsonaro, ok? E assim, a ideia que eu tenho é que isso é um tiro meio que de desespero do Lula, ok? É o Lula tentando deixar a terra arrasada, ok? Os orçamentos comprometidos para quem for assumir, no caso a gente sabe que será o Flávio Bolsonaro, ter esse problemão à vista, né? Ter essa armadilha. Então, se o Flávio tentar cortar esse gasto, pode ser que os militares fiquem contra ele. Eu acho que não, tá? Eu acho que não, mas essa é a jogada do Lula que ele tá tentando fazer, entendeu? Então, tipo, ele tá achando que é uma armadilha perfeita, mas, assim, ali a gente sabe que existe consciência, né? Os militares, Quero achar que os militares têm essa consciência também estratégica, né, e política de que o Lula tá vindo falar com a gente aqui só para ferrar com o Flávio Bolsonaro, porque ele não vai ter que pagar isso, né? Na verdade, ele só tá aprovando os valores, né? Mas ele realmente tirar do orçamento agora não vai tirar, ok? Então, né, o Flávio, né, o que o Lula tá pensando? Eu vou deixar o Flávio governando o país, ok? Só que com um país totalmente endividado, sem chance ali, né, de conseguir recuperar isso em 4 anos, pessoal, porque deixa eu te falar uma coisa, para gastar o dinheiro é fácil, ok? Você gasta, se endivida, é igual academia. Para ficar gordo é fácil, a gente comer não é muito fácil, ir lá comer doce, ir lá fazer o que a gente quiser, ok? E vai lá, só acumulando gordura e tudo mais. Agora vai querer emagrecer sem Monjaro, sem Ozempic, sem nada, tá? Emagrecer na raça, fazendo academia e dieta. Não é difícil pra caramba? É a mesma coisa, né? Então o Lula, ele gasta. Agora, pro Flávio Bolsonaro conseguir recuperar esse país, por isso que eu falo, precisa de no mínimo 3 mandatos, pessoal. Porque para você fazer um país crescer, demora mais do que você destruir. Para você construir, demora muito mais para você construir. Porque para você destruir. Porque para você construir, né, você precisa tirar daqui, tirar dali, passar por um momento ali que precisa ter resiliência, né, diminuir e tal, não sei o que, reestruturar as coisas até você criar, né, boas pernas para o país começar a andar, né, de maneira fiscal e ali econômica de maneira geral, decentemente, pessoal. Só que com o Lula essa conversa é outra. O Lula simplesmente ele só destrói, ele só extrai, ele só gasta, certo? Então ele tá achando que ele tá armando a armadilha perfeita para Flávio, mas assim, pessoal, todos os lados têm suas estratégias. Ninguém é bobo, os militares também não são bobos, mas os militares realmente estão precisando de algum valor ali para eles se manterem em pé, porque o negócio tá feio nas Forças Armadas brasileiras, pessoal. Tá feio, tudo sucateado, é algo assim muito marcante, sabe? Porque assim, as Forças Armadas é como se fosse ali uma imagem, né, externa do Brasil. Por mais que o Brasil tenha essa cultura de ser um país diplomático, né, de ser um país mediador, ele tendo as Forças Armadas ali uma segurança interna, né, exemplar, né, assim como a gente pega, por exemplo, os países do Emirados Árabes. Os países do Emirados Árabes não têm uma cultura de guerra, eles têm uma cultura de ter uma boa defesa bélica, né, para se defender ali, no caso do Irã, por exemplo, que mandou agora diversas bombas para 14 países ali ao redor, inclusive alguns deles dos Emirados Árabes, pessoal, exatamente. Então assim, o Brasil precisa ter uma defesa na fronteira, precisa ter pelo menos um ProSub, que é um submarino nuclear, né? Um submarino nuclear, ele pode ficar ali anos navegando embaixo ali dos mares, né? Sem ter que ser reabastecido, ok? Por exemplo, os caças Gripen, que são caças, né, de última geração, né? Porque onde você eleva a sua moral em relação, né, ao poderio bélico mundial. Então, e a questão do porta-avião também, que o Brasil ainda não tem nenhum, né? Então ter pelo menos um porta-avião, isso aí já deixaria, né, a gente com uma imagem bélica diferente perante ao mundo, pessoal. Sim. E aí, por que tá acontecendo, né, essa pressa agora? Por que com a queda do Irã, né, e o Donald Trump avançando lá no Oriente Médio, realmente avançando no Oriente Médio, agora a gente viu
O Irã desesperadamente lançou um míssil e simplesmente caiu em cima de uma embaixada americana e matou soldados e civis americanos. Para vocês terem uma noção disso, o Trump agora, meu amigo, o Trump vai com tudo para cima do Irã e o Lula está órfão, o Lula está isolado. O Lula está isolado. Ah, tem a China, tem a Rússia. Não, pessoal, não tem China, não tem Rússia. Na hora que o negócio aperta, ninguém ajuda ninguém. A Rússia é parceria comercial, ok? Desculpa, a China é parceria comercial, certo? Obviamente a Rússia também, mas assim, a China para colocar ali, né, para bancar o Brasil mesmo, né, assim como o Lula espera ou como outras pessoas esperam, é muito difícil nesse momento, porque esse não é o interesse da China. O interesse da China é vir comendo pelas beiradas, comprando terra, instalando base, né, secreta. Dizem que tem uma base secreta, se não me engano, em Sergipe agora, né? Então, caso isso se confirme, pode ser algo muito relevante, né, para as questões diplomáticas, pode ser algo muito relevante para as questões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque você tem uma base secreta de um país aqui, né, num país como a China, né, aqui no Brasil, e aí você indo de encontro, né, com essa cultura agora, a doutrina Monroe 2.0 do Trump, né, que é ter ali um controle total da América Latina, ter um controle total da América do Sul, né? Então isso vai bem de encontro com essas estratégias, então alguma coisa vai acontecer em relação a isso, pessoal. E aí o que acontece? O Lula mais uma vez está órfão, perdeu o apoio dos ayatollahs, né? Perdeu o apoio do Maduro, não existe mais ninguém e agora ele está tentando comprar a lealdade interna com as forças armadas, pessoal. Então assim, ele sabe que o André Mendonça, o André Mendonça, ele está fazendo também grande parte disso, porque ele tá ajudando a afundar ainda mais o Lula, entendeu? Então ele acabou agora de tirar o sigilo fiscal do Lulinha, né? Já mandou para a PF, não adianta o Alcolumbre querer vir fazer manobra, ok? E aí o único escudo que sobra são as Forças Armadas, pessoal. Exatamente isso, né? Então o que ele vai falar? Vou dar dinheiro, vou comprar eles assim como eu compro todo mundo, eu vou tentar comprar as Forças Armadas aqui, né? Só que se eles tiverem um mínimo de consciência, né, eles sabem que quem vai pagar a conta é o Flávio Bolsonaro, não é o Lula. E o Lula tá fazendo isso por puro interesse. Então assim, né, fica uma movimentação com o mínimo de raciocínio leve e fraca, pessoal. Então ele está tentando criar uma soberania petista com o nosso dinheiro, pessoal. Então, assim, só que todo mundo tá vendo o Brasil virar um anão diplomático isolado entre, né, os Estados Unidos, a fúria dos Estados Unidos e o silêncio ensurdecedor da China, pessoal. E aí, concluindo, né, a gente já viu que o jogo tá mais claro do que nunca. Então o Brasil, eles estão tentando entregar o Brasil com uma fiação, né, totalmente cortada. Estão tentando entregar o Brasil endividado. Tentando não, né? Já está endividado, já vão entregar o Brasil endividado, mas estão querendo entregar o Brasil quase morto, ok? E deixar toda essa conta para Flávio Bolsonaro. Então eu disse, o preço que o Flávio Bolsonaro vai ter que pagar vai ser alto, viu, pessoal? Eu gravei esse vídeo, já deixei aqui no card, vou deixar de novo aqui no card para vocês assistirem e onde eu explico, né, a tática da terra arrasada que o Lula está usando agora. E vocês acham que isso é só... Vocês acham que isso é tudo? Não, é só o começo. O Lula vai arrasar ainda mais a terra de Flávio Bolsonaro para 2027 e a gente vai ter que ser muito resiliente. Agora vem, né, o Itamaraty dizendo que para o Brasil se preparar para o pior. Eu acho que o Brasil tem que se preparar para o pior justamente porque Lula isolado diplomaticamente, né? Ele ali não tendo mais os comparsas, né? Por exemplo, Cuba. Se vocês pegarem as fotos, né, sempre é ali a galera de Cuba, a galerinha aqui do Brasil, né, o Boulos lá do lado dele, né, era o Maduro, algumas vezes tinha ele lá indo encontrar os ayatollahs e tudo mais, mas assim, essa galera sumiu do mapa, pessoal. Acabou. Agora o próximo alvo do Trump é Cuba, só para vocês saberem. Tá? Então eu quero que você comente aqui se você acha que essa armadilha do Lula, né, que o que o Lula tá fazendo vai realmente atrapalhar, ok? Eu, na minha opinião, atrapalhar, óbvio que vai atrapalhar, porque você tem um orçamento ali, né, e eu acho que dentro do projeto do Flávio Bolsonaro ele precisa já colocar uma margem, né, considerando todas as arapucas aí que o Lula vai querer colocar ele, né, e todos os valores estrondosos que o Lula vai liberar esse ano justamente para a conta vir no governo de Flávio Bolsonaro. Pessoal, comenta aqui, eu me chamo Paulo Vitor do canal PB Disso, eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo porque o mundo tá bombando, literalmente, pessoal. Um grande abraço.